Antes de iniciarmos a nossa palestra, o Robério vai dar um aviso rápido aqui. E uma certo? das nossas pretensões é fazer a juventude, mas nós não temos pessoas para trabalharem, para que possamos aumentar o trabalho com o grupo da juventude. E agora, sábado e domingo, haverá uma capacitação para evangelizadores na Federação Espírita. São 2 pessoas que vêm da FEB, da Federação Espírita Brasileira, para fazer essa capacitação. Então, nós estamos fazendo a propaganda e, se alguém se interessar de colaborar com a evangelização do centro aqui, pode procurar a Elizabeth lá embaixo, dar o nome e o número do telefone. Tem uma taxa que precisa ser paga para fazer a capacitação, mas o centro vai financiar essa taxa. Então, a taxa não é problema. Então, nós fazemos esse convite a todos que quiserem colaborar, serão muito bem-vindos, e a capacitação será agora sábado e domingo, lá na Federação. Obrigado, boa noite. Então, vamos dar início à palestra da noite de hoje com o tema O Perdão. É um tema bastante importante para todos nós. O expositor é nosso amigo, irmão, trabalhador da casa, José Geraldo. Esse tema tem um brilho particular, porque o perdão talvez seja, das virtudes, aquela que mais nos custa para construir. Por vezes as pessoas podem imaginar que a palavra perdão tem a ver com uma perda grande, né? Um perdão. Se a gente for buscar o significado etimológico da palavra perdão, ela vem do latim perdonare, que compõe-se do sufixo per, do prefixo per, que significa totalidade, e donare, que é doar, entregar, ceder. Né? Então, perdoar, ou perdonare, tem a ver com doação total. Tem a ver com entrega absoluta. Que nos parece que talvez seja o caminho mais difícil que a gente tem de aprendizado aqui no orbe terrestre. Porque nós somos desde muito cedo ensinados pela nossa cultura ao revide, a retornar para o outro aquilo que o outro nos oferece. Essa noite aconteceu uma coisa interessante, essa semana. Eu estava à noite saindo de uma reunião e na porta tinha um indivíduo pedindo auxílio, pedindo ajuda para comer. Eu efetivamente estava sem nenhum tostão naquele momento. Não tinha nenhum trocado, nem moeda eu tinha naquele momento. Né? E me desculpei, disse que realmente não tinha como ajudar naquele momento. Imediatamente veio a frase fatal: que Deus lhe dê em dobro o que você está me dando. Obviamente que eu já imaginei que aquela frase não era um desejo sincero de que eu fosse recompensado de alguma forma, já que eu não havia dado nada. O dobro de nada é metade de nada, ou seja, é menos 2, sei lá o que. Não dá nem para imaginar, né? E logo em seguida, de fato, me pareceu que o desejo dele era mais uma espécie de praga do que outra coisa, né? Porque ao entrar no carro, ele vira e disse: quanto mais se tem, menos se ajuda. Como é que uma pessoa com um carro desse não tem coragem de dar uma ajuda para alguém que pede? Né? Com certeza, naquele momento, eu fiquei mais condoído do estado daquele indivíduo do que da miséria material dele. Era bem possível que ele de fato estivesse com fome, não sei. Mas o rancor que ele apresentou naquele momento me preocupou certamente muito mais. As pesquisas que se tem feito indicam que as doenças mais graves e mais difíceis
de serem tratadas se relacionam muito mais com mágoas do que com qualquer outro fator material, orgânico. Há uma correlação muito forte que se tem observado, por exemplo, entre mágoa duradoura, mágoa contínua, mantida, e o câncer. Uma relação, a colega está lembrando aqui, principalmente câncer de pulmão. Então é algo preocupante, porque certamente a mágoa que é ocasionada pela ausência do perdão é um veneno, não somente espiritual, mas orgânico. Ele nos envenena não apenas o espírito, mas o corpo. Ou seja, por todas as nossas dimensões, nós sofremos com a falta do perdão. Mas o tema sobre o perdão, ele é tratado no Evangelho de uma forma muito interessante. Nós podemos encontrar uma passagem, a passagem mais significativa que trata sobre o perdão, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, nos versículos 21 a 35. Essa passagem nos relata que Pedro, certamente querendo encontrar uma razão para não precisar tratar a sua dificuldade de perdoar, volta-se para Jesus e pergunta, até porque havia preceitos religiosos daquela época que definiam o número de vezes que se devia perdoar. E aí Pedro se vira para Jesus e pergunta: Senhor, quando alguém me ofende e o faz reiteradas vezes, até quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus dá uma resposta inesperada para ele, porque ele imaginava um valor qualquer que pudesse ser facilmente administrado por ele, Ou seja, certamente alguém o vinha admoestando e ele queria encontrar um limite razoável para que ele não tivesse que se esforçar mais pelo perdão. Mas Jesus lhe responde: em verdade vos digo que deves perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não vou nem me deter em fazer contas, mas certamente, na metade desse número aí, o indivíduo já nem vai lembrar, provavelmente, qual a causa da ofensa que exigiria perdão. Jesus é muito sábio, porque mantém a perspectiva religiosa que estava sendo trazida, mas apresenta um elemento dificultador dessa desistência em perdoar. Então, perdoar 70 vezes, 7 vezes, nos leva a um número tão elevado que certamente o aprendizado do perdão já terá acontecido no meio desse caminho. E esta limitação serve para nós também, viu? Se a gente estiver imaginando até quando a gente deve perdoar, 70 vezes, 7 vezes. Se a gente segue esse preceito, que é aquele mesmo princípio do gole da água, Quando você estiver prestes a explodir, você bota um pouquinho de água na boca e não engole, deixa a água lá. Até você engolir, você já terá certamente entendido algumas coisas e aquele sentimento já não estará dominando a sua ação. Aliás, em várias culturas essas questões são colocadas, Entre os índios, por exemplo, à noite, ao redor da fogueira, quando eles sentam para fazer um balanço do dia, eles, em algumas culturas indígenas, usam um bastão totem que é passado de mão em mão no círculo. E só quem pode falar no círculo é quem está com aquele bastão. E boa parte das vezes alguém do círculo se refere a alguma coisa que o outro fez, que o machucou, ou reclama de alguma coisa, e como o indivíduo não pode falar sem o bastão, tem que esperar que o bastão chegue até a mão dele,
dá tempo de ele refletir. Afastar? Dá tempo de ele refletir e encontrar um equilíbrio para responder aquilo. Então, em várias culturas, de várias formas, se estabelece esse princípio. E Jesus, muito sabiamente, nos diz: devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas ele sabia que isso não era suficiente, e ele vai mais longe. E conta-nos como era comum. Ele também, um professor invejável, nos ensinava muito através de parábolas. E neste momento também, ele, para ilustrar a questão do perdão, narra para seus discípulos uma parábola. E conta que um rei, numa certa feita, foi fazer lá o fechamento de contas com os seus servos. E nesse fechamento de contas descobriu que um dos servos dele estava devendo 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma quantia bastante vultosa. Para vocês terem uma ideia, um talento equivalia a 6.000 denários. E um dia de trabalho custava um denário. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho de um servo. E certamente era uma quantia praticamente impagável pelo servo. Imediatamente o rei chama seus vassalos e pede que aquele servo e toda a sua família que se tomasse os bens e colocasse para trabalhar até que a dívida fosse paga. O servo se ajoelha aos pés dele e pede clemência e pede que o dê mais tempo, que ele certamente iria encontrar uma forma de pagar aquela dívida tão vultosa, mas certamente iria pagar. Óbvio que o rei percebeu que era impossível para aquele servo pagar aquela dívida. Quantos séculos ele teria que trabalhar para pagar aquela dívida? Porém, com a sua generosidade, permitiu que o servo fosse e que permanecesse para pagar a dívida em algum momento. Voltando para o seu habitat, aquele servo tinha indivíduos que também serviam a ele, espécies de auxiliares. E um deles lhe devia 100 denários. E ele, então, foi cobrar, que era até uma forma de arrecadar o dinheiro para pagar ao rei. O assistente, o servo assistente, não tinha esse dinheiro. E colocou-se aos pés dele também e pediu que ele fosse generoso e permitisse que aquilo fosse pago num outro momento. E ele não aqueceu e mandou que todo aquele auxiliar e toda a sua família fossem presas até pagar a dívida. Os outros auxiliares, vendo aquilo, foram e contaram ao rei. O rei, então, imediatamente mandou chamá-lo e definiu que ele fosse, então, castigado e o perdão da dívida deixou de ser feito. Colocando: poxa, eu fui tão generoso com você, por que você não explicita a mesma generosidade com os outros? Isso se reflete, gente, num outro nível, não com bens materiais certamente, mas com a nossa capacidade de perdoar outros tipos de dívida que os outros nos têm, quando nós colocamos nas nossas preces diárias, ao rezar o Pai Nosso, nós dizemos uma frase mágica: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Certamente a nossa dívida para com Deus e para com a espiritualidade é igual, se não maior, que os 10.000 talentos que aquele servo devia ao rei. Só que nós
pedimos que Deus generosamente nos perdoe as nossas dívidas, e Ele assim o faz, mas nós temos muita dificuldade em perdoar os 100 denários espirituais, vamos dizer assim, que os outros nos devem. Nós temos muita dificuldade em lidar com as ofensas, principalmente. E quantas vezes levamos para casa essa dívida e exigimos o pagamento, muitas vezes numa proporção até maior do que poderia ser paga. Obviamente que a gente, quando começa a estudar e a compreender essas coisas, começa a se dar conta de uma série de coisas que aconteceram na vida da gente. E essas questões que surgem vão nos trazendo essas lembranças, e a gente vai se dando conta das besteiras que fez. Eu me lembro que na época de colégio, eu tinha um amigo que tinha muita... É uma amizade muito próxima. Nós vivíamos juntos, conversávamos, trocávamos ideias. E um belo dia, ele chega e começa a me dizer que uma determinada menina estava de olho em mim, estava me paquerando. Obviamente, plena adolescência, a gente logo acende, né? E fica logo animado. E evidentemente que eu me aproximei para tentar entabular uma relação que podia se iniciar dali. A menina era bonita, era interessante, tinha uma conversa agradável, a possibilidade de uma aproximação maior estava presente, né? Qual não foi a minha surpresa, que no meio daquele processo eu descubro não só que ela não estava de olho em mim, como tinha namorado. E eu levei um belo e redondo fora, né? Isso, e o meu amigo sabia, né? E ele fez aquilo propositalmente. Imagina a minha mágoa com relação àquele amigo. E que durou alguns meses. Estudávamos no mesmo colégio, a dificuldade de relação se tornou bastante grande, né? Até que um dia, conversando com uma outra pessoa, com um amigo comum a nós dois, essa pessoa me coloca e me relata da admiração que esse amigo tinha por mim, do quanto ele gostava e falava da amizade, e que não entendia porque eu tinha me afastado tanto. E ele não havia até aquele momento nem se dado conta da gravidade do que a situação tinha tido para mim. Veja, o ofensor, digamos assim, não tinha nem perspectiva de que havia causado uma ofensa. Sofri eu durante longos meses. E ele acabou sofrendo também por causa do afastamento, da distância. Mas certamente o sofrimento dele era diferente do meu, porque o meu era carregado de rancor. Que certamente me fez muito mal e me tirou algumas noites de sono. Nesse momento eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele ficou extremamente espantado pelo que eu havia feito, porque não havia percebido. Ele hoje é falecido, mas certamente a amizade se reconstruiu a partir dali, se tornou uma amizade muito rica, que poderia ter sido mais facilmente evitada, né, todo esse constrangimento, se eu tivesse me aproximado e falado com ele, né, sido transparente, que é a base, é o caminho inicial para todo o perdão, é a transparência, é a aproximação. Não é simplesmente esquecer o que aconteceu, mas é a aproximação. Há algumas histórias que podem nos ajudar a entender isso. Eu vou começar com uma história que eu tenho mais... Eu sempre, em muitos momentos de ter a oportunidade de ter uma conversa como essa história surge porque é uma história que me impressionou muito. Uma das histórias de perdão que eu mais admiro, que é do nosso amigo Chico Xavier. Conta-se que o Chico, numa determinada situação, tinha um cachorrinho que ele criava, e esse cachorrinho apareceu lá
machucado, era um cachorrinho que tinha um problema nas patas traseiras, e ele começou a dedicar muito carinho, mas o cachorro estava muito machucado e sofria muito. E um belo dia, o cachorrinho foi e acabou falecendo. Ele se entristeceu, sofreu, mas aquilo passou. Um belo dia, uma pessoa procurou e foi lhe contar, disse, olha, eu tenho uma coisa muito ruim para lhe contar. E não é fofoca, porque foi a própria pessoa que me contou. A nossa vizinha estava muito preocupada pela sua dedicação ao cachorrinho e o sofrimento que tinha pelo sofrimento dele, e então, para aliviar e reduzir o sofrimento dele, deu veneno, e foi ela que matou o cachorrinho envenenado. O Chico ficou muito entristecido com aquilo, muito magoado. Aliás, não exatamente magoado, que ele não era dado a alimentar esse tipo de sentimento, mas ele ficou entristecido durante um bom tempo, e aquilo começou a atrapalhar, inclusive as psicografias dele. E Emmanuel se aproxima e pergunta o que estava acontecendo. E ele então contou. Ele disse, mas olha, isso está atrapalhando o seu trabalho. Procura a sua vizinha e encontra uma forma de dar uma alegria a ela. Ele disse, nossa, mas aconteceu comigo. A ofensora foi ela, não fui eu quem fiz. Eu que estou entristecido, como é que eu vou dar alegria a ela? Ele disse, não, faça o que eu estou dizendo, você não está conseguindo trabalhar. E ele, em conversas, descobriu que a vizinha estava querendo muito uma máquina de costura. Aí ele foi, todos nós sabemos que o salário dele não era grande coisa, ele ganhava muito pouco, mas ele foi, se endividou em longas prestações, comprou a máquina de costura e deu de presente para a vizinha. Ao receber aquele presente, ela nem tinha se dado conta do mal que havia feito. A vizinha o abraçou alegremente e ele disse que naquele momento uma energia luminosa tão intensa saiu daquele abraço, né, do coração da vizinha, que se dissipou toda a tristeza que havia, e a partir daí ele começou e pôde voltar a trabalhar normalmente. Então vejam, meus amigos, se alguém tão iluminado quanto o Chico Xavier passa por essas situações e descobre no valor, no processo de perdoar, a renovação das suas energias, o que dirá conosco, né? Certamente nós temos muito mais dificuldade, mas certamente a energia que emanará daí será muito mais também importante para a gente, né? Para nos ajudar no nosso processo evolutivo, no nosso processo da nossa caminhada em direção à perfeição. Mas essa é uma história de um ser que nós já conhecemos e já entendemos como um ser iluminado, né? Há outras. E eu escolhi duas aqui, muito interessantes, porque eu acho que elas são emblemáticas. A primeira delas é o caso de Chris Carey, um indivíduo da Flórida. O que acontece com Chris Carey? Em 1974, o Chris tinha 10 anos de idade. E no último dia antes das férias de Natal, ele voltava para casa, com 10 anos, voltava animado, pela perspectiva do feriado que se aproximava, e sonhando, né, como todos os meninos dessa idade costumam sonhar, com as brincadeiras, com as coisas. E algumas quadras da casa dele, voltando para casa, um homem se aproxima dele e diz que gostaria que ele o ajudasse porque estava fazendo uma festa para o pai do Chris e queria que ele o ajudasse na decoração. O Chris acreditou, achando que ele era amigo do pai, e foi com ele. O que o Chris não sabia nesse momento é que esse indivíduo era enfermeiro e tinha sido demitido de um parente, na casa de um parente dele, e tinha ficado muito ressentido com esse parente. Então esse indivíduo, aproveitando que ele acreditou, né, colocou no carro, e ele dirigiu o trailer, na realidade era um trailer, dirigiu o trailer até uma área isolada de Miami, no norte de Miami,
e lá perfurou o peito do Cris com um furador de gelo várias vezes. Depois o colocou no carro e o levou para um local já na oeste da Flórida, e lá no meio dos arbustos deu mais um tiro nele, né? E o deixou lá para morrer. Passados 6 dias, por sorte, o tiro passou por trás dos olhos dele e não atingiu nenhuma região do cérebro. Mas passados 6 dias, o Cris acordou, sem saber o que havia acontecido, conseguiu rastejar até a estrada e foi resgatado. Foi levado até a polícia, né? Enfim, recebendo tratamento, evidentemente, no hospital, mas na presença da polícia, ele conseguiu ainda fazer o retrato falado do indivíduo que havia tentado assassiná-lo, e o pai conseguiu identificá-lo pelo retrato falado. E o cara foi preso, só que devido ao trauma, o Cris não conseguiu identificar visualmente, né, pessoalmente, o criminoso, e ele foi, então, liberado por falta de provas. O ataque deixou o Cris cego de um olho, do olho esquerdo, né? Mas não causou nenhum outro dano. E ele conta que, com o apoio da família e dos amigos, ele voltou para a escola e deu continuidade à vida dele. Durante 3 anos, os 3 anos seguintes, ele conta que viveu em extrema ansiedade. Dificuldades para dormir, a maioria das noites ele acordava assustado, imaginando que tinha escutado alguém entrando pela porta, enfim, ficou sobressaltado. Como certamente alguém que sofre algo desse tipo acaba ficando. Nós até ficamos assim por muito menos, né? Às vezes um furto ou um assalto de celular na porta da rua, a gente já fica um bom tempo traumatizado. Imagina uma vivência dessa aí. E ele conta que quando estava com 13 anos, tudo mudou. E o que foi que aconteceu? Ele estava fazendo uma noite um estudo da Bíblia com um grupo de estudo e percebeu, nas palavras dele, percebi que a providência e o amor de Deus, tendo miraculosamente me mantido vivo, é a descrição dele, eram a base para a segurança da minha vida. Em suas mãos, de Deus, eu podia viver sem medo ou rancor. Ele se deu conta naquele momento que nas mãos de Deus ele podia viver sem medo e sem rancor. Imagina que é um garoto de 13 anos se dá conta disso. Que ele podia abandonar, largar, deixar para trás o rancor que ele sentia. O medo até que é um pouco mais fácil da gente conseguir se livrar. Mas o rancor... Sabem carrapicho? Quando gruda na roupa da gente, que a gente anda pelo mato, o carrapicho gruda, que para tirar é complicado. Assim é o rancor, gente. É muito difícil da gente conseguir arrancá-lo. Ele descobriu que poderia fazer isso. Terminou os estudos, né, se formou, casou-se com uma mulher que ele encontrou, chamada Leslie. Teve 2 filhinhas, chamadas Amanda e Melody. Isso aconteceu em 74, portanto, 3 anos depois, 77, ele se dá conta de que podia largar o rancor e casou-se, etc. Em 1996, portanto, não faz tanto tempo, um policial foi chamá-lo que trabalhou na investigação original do caso dele, foi chamá-lo em casa dele e contou a ele que o agressor, que naquele momento contava com 77 anos de idade, finalmente havia confessado o que havia feito com ele. Esse agressor já se encontrava cego por conta de um glaucoma, com a saúde abalada, não tinha família, não tinha amigos, e estava em um asilo ao norte de Miami Beach. E o Cris resolveu ir visitá-lo. E o foi visitar.
A primeira vez da visita, ele se desculpou pelo que havia feito. Se desculpou muito, pediu perdão. E o Cris passou a visitá-lo, e visitou várias vezes, apresentou a esposa, apresentou as filhas. E ele acredita, é a narrativa do Cris, que a amizade tenha diminuído a solidão que aquele homem sentia. E que após 22 anos do fato acontecido, era um alívio para ele contar com o perdão que ele havia colocado. E aí eu queria ler um trecho final que ele coloca, porque eu acho que isso é muito significativo para a gente. Ele diz o seguinte: sei que o mundo pode me ver como a vítima de uma horrível tragédia, mas eu me considero a vítima de muitos milagres. O fato de eu estar vivo e não ter nenhuma deficiência mental desafia as probabilidades. Tenho uma esposa amorosa e uma família linda. Recebi tantas dádivas quanto qualquer outra pessoa e amplas oportunidades. Fui abençoado de várias maneiras. E enquanto muitas pessoas não conseguem entender como eu pude perdoá-lo, do meu ponto de vista, eu não poderia deixar de fazê-lo. E aí vem a afirmação que eu acho que é o segredo de toda essa questão relativa ao perdão. Se eu tivesse escolhido odiá-lo todos esses anos, ou passar a minha vida procurando vingança, eu não seria o homem que sou hoje. O homem que minha mulher e minhas filhas amam. E certamente não seria. E nós, às vezes, por muito menos que isso, ficamos em alguns dias, nos tornamos aquela pessoa que ninguém consegue amar. Porque o rancor nos toma, a mágoa, a vontade de vingança. E eu gostaria de que ele... Às vezes, eu estava conversando aqui há pouco com o seu Porongaba, né? Às vezes a gente não resolve, né, por conta dos preceitos religiosos, não, eu vou perdoar. Mas como a gente acha que tem que perdoar e não pode se vingar, resolve terceirizar a vingança. E ele nos contava de uma pessoa que dizia: eu já o perdoei, mas ele ainda encontrar alguém que faça com ele o mesmo que ele fez comigo. Chama-se a terceirização da vingança. Né? Eu digo que perdoo, transfiro para o outro a vingança que eu gostaria de fazer. Imaginando que com isso quem vai responder pela culpa é o outro e eu vou ficar livre da história. Né? Um outro caso que eu queria contar um pouco mais rapidamente é a história de Safia. Essa história foi conhecida no mundo inteiro, ela foi muito divulgada pela imprensa, dessa nigeriana, que por ter concebido um filho, uma filha na realidade, fora do casamento, ela foi condenada a morrer apedrejada. E houve uma campanha muito intensa no mundo inteiro, que acabou fazendo com que ela fosse perdoada. Mas a história... Os detalhes dessa história poucos sabem. Então, somente alguns dados. Aos 13 anos, a Safia foi dada em casamento pelos pais, né, a um homem de 50 anos. Então, aos 13 anos, ela foi dada para casar com um homem de 50 anos, como é muito comum nessas culturas. Depois que ela teve 4 filhos, foi repudiada pelo marido. E a alegação do marido é que ela havia se descuidado das crianças, não cuidava direito. Porque 2 delas morreram. Vale dizer que morreram de catapora numa região onde não havia médico. Quando o médico finalmente conseguiu chegar lá, já era tarde e elas morreram. Mesmo assim, o marido repudiou e ela saiu do casamento. Depois disso, ela se casou mais 3 vezes. Teve ao todo 7 filhos. Conforme essa lei, a lei islâmica, né, ela foi repudiada por mais 2 vezes e do último marido ela mesma pediu o divórcio. Ou seja, não conseguiu ter um casamento que durasse, que perdurasse. Né? Um primo distante da família começou a cortejá-la e, sob a alegação de que ia casar com ela, conseguiu ter com ela uma relação sexual e dessa relação ela ficou grávida.
Quando ela o procurou, ele sugeriu que ela fizesse um aborto espontâneo, fizesse um aborto clandestino. Obviamente ela não concordou e resolveu ter o filho. Por conta desta filha, ela então foi condenada a ser apedrejada. Ela teve a filha, amamentou por vários meses. E, gente, o mais grave, ela foi denunciada pelo próprio irmão. Justamente aquele irmão que ela havia cuidado quando era pequena. Ela havia tido um cuidado muito especial por esse irmão. E o irmão foi quem a denunciou, né? Mas ela aguentou tudo isso, mesmo condenada a essa pena de morrer apedrejada, ela continuou a amamentar a criança, a carinhar essa criança e dizia: minha filha me dá forças, ela é o meu alento. E aí, um belo dia, o irmão vai visitá-la. E arrependido, não havia medido as consequências do que ele iria fazer. Os amigos o insuflaram e ele resolveu denunciá-la. Foi visitá-la e aí foi pedir perdão. E ela não deixou nem que ele falasse quando ele chegou lá. Imediatamente foi até ele, o abraçou e o acolheu. Obviamente que ele chorou copiosamente em função do perdão que ela havia dado. Então imagine, gente, nesse contexto, alguém perdoar o outro, com faltas tão graves, com fatos tão complexos, e nós temos dificuldade de perdoar um pisão que alguém nos dá no pé, no ônibus. E nós temos dificuldade em perdoar uma leve ofensa que a nossa companheira ou o nosso companheiro nos faz em casa. E nós temos dificuldade de perdoar uma pequena mentira que um filho nos conta numa situação qualquer. E como isto nos faz mal, muito mais do que ao outro. Como isso nos consome. E quanto remédio, quanta doença e quanta dificuldade na vida a gente poderia evitar se a gente conseguisse simplesmente perdoar. Tem uma história que eu acho muito interessante, que era de um garoto que chega em casa profundamente revoltado, chutando tudo, por uma ofensa que um amigo havia feito a ele. E dizia que iria se vingar, que ia pegá-lo, que ele ia pagar o que havia feito. O pai, muito sábio, disse: meu filho, você quer descarregar um pouco da sua raiva? Ele disse: quero. Ele disse: vem aqui. Aí levou um galpão que tinha atrás, pegou um saco de carvão, né, que usava na casa, pendurou lá no fundo do galpão um lençol bem branquinho, e aí, lá a uma distância razoável, disse ao garoto: olha, você vai pegando esses carvões aqui, imagine que aquele lençol ali é seu amigo. Pegue esse carvão aqui e vá jogando no lençol. Tente acertar o máximo possível. E foi e deixou o menino lá, e o menino jogando carvão no lençol. Lá para as tantas, acabou o saco de carvão, a raiva era muita. Ele acabou o saco de carvão jogando no lençol. E aí voltou para casa e o pai disse: venha cá. E aí, como é que foi? Ele disse: descarreguei toda a minha raiva. Conseguiu acertar muitos carvões no lençol? Ele disse: alguns. A maioria não consegui, que estava muito longe, mas acertei alguns. Ele disse: pois bem, venha cá. E aí levou-o à frente do espelho. Quando ele chegou na frente do espelho, ele estava aqui, era carvão, do cabelo aos pés. Ele disse: é isso que faz com a gente o rancor e a raiva que a gente lança aos outros. Poucas coisas a gente acerta no outro, mas a gente fica literalmente embebido com aquele rancor, com aquele ódio, com aquela raiva, com aquela mágoa. Como ele ficou todo sujo de carvão. Que certamente não teria ficado se não tivesse se dedicado a jogar o carvão no lençol. Então, sempre que a gente envolve-se em mágoa e joga essa mágoa no outro, quem se suja, sob o ponto de vista metafórico, somos nós. Nós é que sofremos, é que temos toda uma série de consequências com relação a isso. Portanto, gente, cuidado com os seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras. Elas se transformam em ações.
Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com os hábitos, eles moldam seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele controla seu destino. Esse texto eu encontrei na internet, não sei quem foi o autor. Mas certamente nos leva a perceber que se a gente começa dos pensamentos a fazer essa mudança, certamente ela vai gradualmente nos contaminando até chegar ao nosso caráter, aos nossos hábitos, ao nosso caráter e, portanto, ao nosso destino. Então, nós, por vezes, precisamos usar a razão para fazer com que nossas emoções mudem. É verdade que as emoções são as emoções, o sentimento é sentimento. Mas isso não significa que eles têm vida eterna própria. Nós podemos usar a razão para nos ajudar a mudar nossos sentimentos e nossas emoções. E aí eu queria trazer um texto de um espírito chamado Demóstenes, uma psicografia, que ele nos coloca, é um texto belíssimo. Nos diz o seguinte: há o perdão que nos liberta e nos faz voar, sem amarras, no infinito, que nos faz sentir no peito a alegria de poder seguir em frente, sem a negra nuvem do ressentimento a enturvar-nos a visão. A ausência do perdão, ou seja, a presença da mágoa, do ressentimento, nos faz tudo isso. Nos impede de voar, nos aprisiona, nos impede de estarmos livres. O perdão nos faz voar sem amarras ao infinito. Nos faz poder seguir em frente. Quanto mais nós temos raiva, mágoa, ressentimento, mais preso nós ficamos àquela pessoa de quem nós temos raiva. Nós temos a visão enturvada, né? O perdão que nos traz a alegria de viver. Eu não estou mais preso àquilo, posso voltar a ter a alegria de viver. O horizonte que nos traz a alegria de ver o horizonte límpido, como a águia que se lança na busca da própria esperança. Que Jesus nos conceda sempre o bálsamo do perdão, para que nossa vida possa ser suave e nossa reparação exitosa. Então, o perdão é um bálsamo para quem perdoa. Ele é a libertação daquele que perdoa. É a possibilidade de ver mais longe para aquele que perdoa. Então, nós, quando perdoamos, nos beneficiamos muito mais do que aquele que nós perdoamos. E uma mensagem, por fim, de um espírito chamado Celso Passos, que traz algumas ideias bem interessantes sobre o perdão também. E ele nos diz o seguinte: irmãos, o fel da vingança que habita a alma sofredora, aprisionada ao passado, alimenta a estagnação e nos impede de ver a beleza que nos enlaça e a doçura do envolvente afeto que nossos irmãos nos querem oferecer. Quando eu estou ressentido, quando eu estou empenhado em uma vingança, eu não consigo ver o afeto que as outras pessoas querem me oferecer. Porque eu fico aprisionado àquilo, eu só quero pensar naquele indivíduo de quem eu quero me vingar. As outras pessoas, em vão, tentam se aproximar e nos oferecer afeto e não conseguem. A amargura alimenta o espírito mesquinho, que não se liberta e nos torna prisioneiros de nossa própria ilusão de poder e prepotência. Porque a gente acredita que a gente consegue se vingar do outro, né? É prepotência e ilusão, porque a gente não consegue. A gente só consegue aumentar o sofrimento da gente. A vingança do outro, ela não acontece, porque o outro tem o destino nas mãos dele. É quando acreditamos que temos o poder de ensinar, de conduzir a vida do outro através da punição, que nos enredamos em nossa própria armadilha e perdemos nós mesmos a oportunidade da chamada a evoluir.
A gente acredita que pode dar uma lição no outro, né? Ilusão, mais uma vez, né? A gente perde a oportunidade de aprender. Porque somente ao Senhor Deus compete o poder de definir os caminhos da evolução de cada um de nós. Porém, até mesmo Ele quis que a cada um fosse dada a escolha de traçar seus próprios caminhos. Olha que pretensão a nossa, né? Deus, que podia, resolveu nos dar a escolha de fazer nossos próprios caminhos. E a gente tem a ilusão e a prepotência de acreditar que a gente vai conseguir definir o caminho do outro, que a gente vai dar uma lição ao outro, que vai definir o caminho dele. Ilusão mais uma vez. Amemos, portanto, sobretudo, pois é através deste amor e do perdão redentor que, de fato, nos colocaremos na trilha do caminho evolutivo. O principal antídoto do ódio, da vingança, da mágoa, né? O amor, que leva ao perdão. Fiquem em paz, nos diz Celso Passos. Que o Senhor Jesus nos auxilie, que a espiritualidade superior nos acompanhe nessa tarefa tão difícil, mas tão necessária para cada um de nós, do perdão e do abandono da mágoa e do rancor. Muito obrigado. Importância do perdão, minha gente, para todos nós, né? O perdão nos liberta, né? É aquele bálsamo, como o Geraldo falou. Quem tem mágoa adoece sempre. Então, vamos nos esforçar cada dia para perdoar. Não é fácil, todos sabemos, mas nos esforçamos sempre. Queremos agradecer nosso querido Geraldo, mais uma vez, por sua exposição. Antes de fazermos a nossa prece final, temos uns avisos, relembrando a capacitação para a evangelização, que será nos dias 10 e 11 de junho na Federação, sábado próximo na Federação. A nossa palestra de sábado, agora, dia 10 de junho, às 19h30, o expositor será André Vitório, com o tema Doe um pouco do seu tempo, seja um voluntário. Então, por falar em voluntário, nós precisamos sempre de trabalhadores na casa, de voluntários, em todos os trabalhos que tem aqui na nossa casa. Então, quem quiser, né, fazer parte dos nossos trabalhos, nós estamos sempre aqui para ouvir e para colaborar com todos. Então, vamos fazer nossa prece final com a nossa amiga Márcia. Então, meus irmãos, vamos todos serenar os nossos corações, fechando os nossos olhos e com um sentimento de gratidão eterna ao nosso Pai Todo-Poderoso, que nos permitiu o amanhecer, o abrir dos nossos olhos, o nosso pensar, o nosso despertar, a oportunidade de estarmos com as nossas famílias, que são os nossos irmãos que nos ensinam a caminhada da fraternidade sincera. É a nossa primeira escola. Gratidão ao Pai também, aos nossos trabalhos, onde continua nosso conhecimento de aprendizagem. Gratidão ao céu, ao sol, ao ar, ao nosso alimento, a estarmos aqui agora nesse momento, com essa oportunidade, essa palestra sobre o perdão tão difícil em nossos corações e nossas almas, mas que com a certeza que Deus está sempre conosco e nos ensina a caminhar para a chegada à nossa felicidade, que é o objetivo das nossas almas. Agradecemos a Deus pelos nossos irmãos, pela espiritualidade superior que nos assiste no nosso lar, na nossa casa que nos acolhe. Sejamos todos na certeza de que Deus está sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos glorificando diante do sentimento de amor e de perdão.
vamos retornar aos nossos lares com essa segurança do acolhimento e da proteção divina. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz em nossos corações.